Fernando de Azevedo nasceu em 1894 em São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais. Desenvolveu a primeira e vasta pesquisa sobre a situação da educação em São Paulo. Foi integrante do movimento reformador da educação pública da década de 20, que ganhou o país, e foi funcionário pela Associação Brasileira de Educação, fundada em 1924. Entre 1927 e 1930, promoveu ampla reforma educacional no Rio de Janeiro, capital da República, animada pela proposta da extensão do ensino a todas as crianças em idade escolar, articulando todos os níveis de modalidades de ensino, tanto o primário, o técnico profissional e o normal, e a adaptação da escola ao meio urbano, rural e marítimo. Fundou a Biblioteca Pedagógica Brasileira em 1932, redigiu e lançou, junto com os 25 educadores intelectuais, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Como diretor-geral, promulgou o Código de Educação do Estado de São Paulo em 1934 e participou da fundação da Universidade de São Paulo. Visto como um intelectual de centro, foi durante sua vida se transformando em um intelectual extremamente crítico quanto ao papel da escola, entendendo-a em 1954 como instrumento de manutenção do status. Morreu em São Paulo em 1974. Fernando de Azevedo ajudou a colocar a educação como prioridade na agenda nacional. Educador, ensaísta e sociólogo, Fernando de Azevedo foi o principal introdutor das concepções do sociólogo francês Émile Durkheim. No Brasil, Durkheim pretendeu dar um sentido positivo à sociologia e procurou demonstrar a possibilidade de uma ciência objetiva da sociedade, semelhante às ciências naturais. Em decorrência de suas ideias a respeito do homem e da sociedade, o sociólogo francês acreditava que a educação deveria ter como objetivo integrar os indivíduos, situação em que teria consciência das normas de conduta social e do valor da coletividade a que pertencem. Durkheim achava que o sistema educacional moderno ainda tem necessidade de disciplina própria da vida em sociedade, mas que essa disciplina deve deixar espaço para a autonomia, a reflexão crítica e a capacidade de escolha. Fernando de Azevedo, em Princípios de Sociologia, publicado em 1935, faz a primeira explanação sistematizada e crítica das ideias sociólogas para professores e estudantes no país. Nesse trabalho, discute, entre outros, temas como a natureza objetiva dos fatos sociais, a construção de uma ciência particular do social, a luta pela autonomia da sociologia como ciência e as grandes correntes do pensamento sociólogo. O mestre Durkheim é o único a merecer o capítulo próprio, além das citações em outros. Politicamente conturbado com a inclusão da Revolução Constitucionalista em São Paulo, o ano de 1932 é decisivo na carreira de Fernando de Azevedo. Neste ano, ele é convidado a redigir e ser o primeiro signatário do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, dirigido à educação e ao governo Vargas, documento que colocou a educação como um problema nacional de maior importância, acima dos problemas econômicos nos planos de reconstrução do país. Pela primeira vez, afirma-se em alto e bom som que é impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões, a invenção e a iniciativa, que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade. Em relação ao Estado, o manifesto estabelecia a função essencialmente pública da educação,
a garantia de acesso à educação dos cidadãos em condições de inferioridade econômica, a laicidade, gratuidade e obrigatoriedade da educação, a proibição de separação de sexo entre os alunos, a autonomia da função educacional e a proibição das influências religiosas, políticas e partidárias sobre o processo educacional. O manifesto termina com o parágrafo: mas de todos os deveres que incumbem ao Estado, o que exige maior capacidade de dedicação e justiça e maior soma de sacrifícios, aquele com quem não é possível transigir sem a perda irreparável de algumas gerações, aquele em cujo cumprimento e os erros praticados se protejam mais longe nas suas consequências, agravando-se à medida que recuam no tempo. O dever mais alto, mais penoso e mais grave é, de certo, o da educação, que, dando ao povo a consciência de si mesmo e de seus destinos e a força para afirmar-se e realizá-los, entretém, cultiva e perpetua a identidade e a consciência nacional na comunhão íntima com a consciência humana. Entre os signatários estão educadores e intelectuais como Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Cecília Meireles, Júlio de Mesquita Filho, Hermes Lima, Pascoal Leme, Afrânio Peixoto e Heitor Lira. A partir do manifesto, o grupo de educadores, formado por Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço Filho, já identificados como os princípios da educação nova, é violentamente atacado por conservadores e católicos. O crítico Alceu de Amoroso Lima, na época representante do conservadorismo católico, denunciou o baluarte vermelho em que vão transformando os nossos meios pedagógicos superiores e classificou de bolchevismo intelectual e de pré-soviética a pedagogia preconizada pelos idealizadores da educação nova. Quando reagiu ao Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, Fernando de Azevedo, formado em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, hoje integrante da USP, já havia sido professor de latim e psicologia no Ginásio do Estado em Belo Horizonte. Na Escola Normal de São Paulo, futura Escola Normal Caetano de Campos, a Escola Normal da Praça Referência Praça da República, onde estava situado o local que hoje abriga a Secretaria de Educação do Estado, e dirigido por Departamento de Instrução Pública do então Distrito Federal, onde orientou a reforma do ensino de 1926 a 1930. Antes de ir de São Paulo para o Rio, Fernando de Azevedo engordava o salário de professor como redator e crítico literário do Jornal do Estado de São Paulo, no qual colaborou durante toda a vida. Em 1926, organizou e dirigiu 2 inquéritos para o Estado, um sobre arquitetura colonial, outro abordado a educação pública no Estado. Já neste inquérito, iniciou campanha por uma nova política de educação, que iria desaguar no manifesto e pela criação de universidades no Brasil. As reformas no ensino paulista iriam ser concretizadas em 1933, com a elaboração e implantação do Código de Educação, levadas a efeito quando assumiu a direção-geral da Instrução Pública no Estado, a convite Fernando de Azevedo para dirigir o manifesto deveu-se à notoriedade que adquiria não só pela intensa atividade desenvolvida nos meios educacionais, mas também pelo papel relevante que ele vinha exercendo como um dos dirigentes da campanha editora nacional. À época, um dos principais casas editoriais do país nacional, como era conhecida. Fernando de Azevedo criou e dirigiu a Biblioteca Pedagógica Brasileira, EPB, selo editorial do qual faziam parte a série Iniciação Científica, que publicava textos inéditos na área científica e brasiliana. Anísio Teixeira, também signatário do manifesto e já educador respeitado,
afirmou que a Brasiliana era destinada a descobrir o Brasil aos brasileiros. Fernando de Azevedo permaneceu no comando de Brasiliana por mais de 15 anos, revelando ao grande público cronistas do século XVI e XVII, naturalistas e viajantes estrangeiros cujas obras constituam privilégios de iniciados, historiadores do século XIX, como Adolfo de Vantagem, e pensadores como Tavares Bastos, mestres da cultura do século XX, como Capistrano de Abreu, João Ribeiro, Bandaiá Calógeras, Manuel Bonfim, Celso Garcia e Afonso Taunay. Escritores como Silvio Romero e Euclides da Cunha. Desbravadores do território nacional como Marechal Rondon e muitos outros. Os textos, em grande parte inéditos, eram acompanhados de ensaios introdutórios assinados por especialistas de renome, prática editorial ainda reconhecida no Brasil. Outra grande aventura intelectual de Fernando de Azevedo foi a participação na criação da USP em 1934, ao lado de Júlio Mesquita Filho, Armando Salles de Oliveira, Almeida Júnior, Vicente Ramos, Rocha Lima e outros. Mais tarde, entre 1941 e 1942, ele seria diretor da então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. No campo da historiografia, Fernando de Azevedo publica, em 1943, A Cultura Brasileira, obra na qual assume uma visão marcadamente nacionalista dos problemas do Brasil. Nesse trabalho, elogia o espírito nacionalista da Constituição de 1937, que institucionalizou o Estado Novo no país e deu poderes ditatoriais ao presidente Getúlio Vargas. A Revolução de 1930, chefiada por Getúlio Vargas, havia de fato dado impulso à reforma do ensino no Brasil, a começar pela criação do Ministério da Educação e Saúde. Mas, a respeito dos elogios feitos em seu livro, Fernando de Azevedo criticou severamente o então ministro da Educação, o Gustavo Capanema, por ter dado ao curso secundário caráter elitista. Inspirado na reforma educacional realizada na Itália fascista por Benito Mussolini, Capanema deu nova direção ao curso secundário, agora voltado para a formação de personalidades condutoras, ou seja, de elite, e organizou um currículo baseado em humanidades, repleto de línguas como latim, grego e francês. No estado de São Paulo, Fernando de Azevedo ocupou a Secretaria de Educação e Saúde em 1947 e a Secretaria de Educação e Cultura no governo do prefeito Prestes Maia em 1961. Fernando de Azevedo escreveu diversas obras. Dentre elas, podemos citar ensaios, Crítica para o Jornal de Estado de São Paulo, em 1924 a 1926, da Educação Física, seguido de Atinous, Estudo de Cultura, Atlética e a Evolução do Esporte no Brasil. Isso foi em 1920. Ensaios, em 1924. Jardins de Salúcio, em 1924. Páginas Latinas, Ensaios, foi em 1927. Máscaras e Retratos, Estudos Críticos e Literários sobre escritores e poetas no Brasil. Isso foi em 1929. Novos Caminhos e Novos Fins, Educação e Seus Problemas, isso ocorreu em 1937. A Sociologia Educacional foi em meados de 1940. A Cultura Brasileira, Introdução ao Estudo da Cultura no Brasil, isso foi em 1943. As Universidades do Mundo do Futuro ocorreu em 1947. Canaviais e Engenhos na Vida, Política do Brasil, em 1948. Um Trem Corre para o Oeste, em 1950. Dentre outras obras, podemos citar também Na Batalha do
que foi criada em 1952. Também podemos citar A Educação entre Dois Mundos, em 1958. História da Minha Vida, Memórias, em 1971. Figuras do Meu Convívio, Ensaios, em 1961. E A Cidade e o Campo na Civilização, e muitos outros ensaios em meados de 1962. Como podemos ver, Fernando de Azevedo foi o pioneiro na reforma da educação no Brasil. As suas obras contribuíram muito para a Revolução e o estado em que hoje nós estamos. Concluindo, Fernando de Azevedo foi um educador com múltiplos interesses, especialista em educação física, dedicou-se às ciências sociais, ensinou psicologia e latim, produziu crítica literária, pesquisou, investigou e exerceu vários cargos na área administrativa no país, na área educacional. Mas o seu pensamento e ações sempre tiveram um objetivo principal: a democratização da educação. Ele foi um grande intelectual da época, então ele tinha projetos de educação para o país e ele lutou para que essa reforma da educação acontecesse.